iniciou uma campanha salarial esse ano, em janeiro, já deflagrada a partir de reuniões já em dezembro do ano passado, e nós temos hoje uma colaboração do professor Alberto Randolph. Se ele puder abrir sua câmera e também ele vai fazer uma apresentação para nós como eu falei, o professor Alberto Randolph é professor de Economia da Unifesp, membro do Fórum Renova Andes, e ele vem elaborou junto com o conjunto dos companheiros e companheiras que faz o Fórum Renova Andes, uma TR que será levada ao Andes, que é uma TR de unidade junto com o FONASEF, de reajuste salarial de 19,99%. A gente vai passar a palavra para ele, ele vai fazer uma apresentação para nós. Se, Alberto, você quiser fazer a apresentação você mesmo, a gente autoriza aqui, senão a gente também pode colocar aqui e você vai nos dizendo o que é que você prefere. Bom, primeiro, boa tarde a todos e todas. Queria agradecer ao convite do FPB para a gente poder fazer esse debate, né? Eu tenho uma apresentação aqui em PowerPoint. Eu posso, se vocês puderem, eu posso compartilhar daqui mesmo. Acho que é melhor, porque daí eu mesmo vou indo e voltando nos gráficos, etc. Pode ser? Pode ser Tá. Sim. Bom, podemos começar? Não sei. Podemos começar, sim. Aí Tá a bem, metodologia será: você terá até 20 minutos para apresentação. Na sequência, a gente abre para debate, não questionamentos a você, o debate da categoria, e a partir daí a gente já vai para o encaminhamento relacionado a este ponto. Tranquilo? Tá bem. Tá. Bom, então agora no meu relógio aqui é mais ou menos 14h50, eu vou tentar falar até umas 15h10, por aí, tá? Vamos lá, então. Bom, tá todo mundo enxergando aqui, né, a apresentação, né? O PowerPoint. Bom, então, quer dizer, como o Fernando comentou, eu fiz parte de uma comissão que a gente montou de algumas ADs, associações de docentes, que decidiram organizar uma proposta, uma contribuição a ser apresentada no Congresso do Andes, que ocorrerá no final de março, início de abril, em Porto Alegre. Mas, mesmo antes desse congresso, o objetivo é debater com as várias seções sindicais, com as várias universidades, institutos federais, Cefetes, etc., não é? O tema da campanha salarial, porque nós não fazemos campanha salarial faz muito tempo, não é? O nosso sindicato nacional, a última vez que fez, de fato, uma campanha salarial foi lá para 2015, 2012, teve aquela grande greve. Eu nem era professor naquela época, né? Depois disso, teve alguma mobilização lá em 2015, mas de lá para cá, 2016 em diante, não teve nenhuma campanha salarial e os nossos salários estão muito defasados, né? Então, por conta disso, a gente já vinha, desde dois anos atrás, já vinha discutindo entre algumas ADs, e no ano passado, no segundo semestre do ano passado, a gente decidiu entrar em contato com o DIEESE, o Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos e Estatísticos, que é o departamento ligado aos sindicatos tradicionalmente, né, para fazer um estudo sobre os salários do magistério superior e da carreira EBTT. O problema é que o Andes não está mais filiado, ele se desfiliou, não é, do DIEESE, parou de pagar e tal, e a gente, por intermédio de uma das ADs com as quais a gente vinha trabalhando, que são os companheiros da ADUMB, Associação dos Docentes da UNB, da Universidade de Brasília, eles são diretamente filiados ao DIEESE, então eles pediram o estudo e nós fizemos juntos com eles, né, o estudo
colaboramos com o Diese para fazer o estudo. Com base nesse estudo, a gente, então, apresentou uma proposta de resolução. A proposta, como vocês vão ver, ela é toda voltada para a unidade dos servidores públicos federais. Ela é uma proposta imediata, para resolver um problema imediato, que é tentar recompor as perdas salariais, né, dos últimos anos, na medida do possível, até abril. Por que até abril? Porque o prazo para que haja qualquer reajuste de salários de servidores vai até o dia 10 de abril. Depois disso, como este é um ano eleitoral, é proibido que os executivos, seja ele federal, estadual, municipal, concedam qualquer reajuste. Então, nós temos muito pouco tempo para conseguir arrancar alguma conquista de reposição de perda salarial. Por isso, a gente deixou um pouco de lado outras questões que são relacionadas à campanha salarial, como, por exemplo, reestruturação da carreira. Nós temos muitas questões que nós achamos que temos que discutir sobre a atual estrutura da carreira, não é? A forma como o topo da carreira subiu, o salário do topo da carreira subiu muito mais do que o resto da carreira, não é? O fato de ter havido agora há mais degraus para a gente chegar no topo. Enfim, tem uma série de discussões que eu acho que nós temos que fazer sobre reestruturação de carreira, que são importantes, mas que não é o momento agora, porque não vai dar para negociar, não vai dar para colocar na mesa de negociação essas questões específicas da carreira docente. Para a gente poder arrancar alguma conquista deste governo, que é um governo completamente avesso à negociação, nós sabemos, o governo Bolsonaro, né? Mas para a gente poder emparedar o governo e forçá-lo a conceder algum reajuste de reposição de perdas inflacionárias, nós precisamos estar unificados com todas as categorias de servidores públicos federais. Todas elas, por exemplo, os servidores do Banco Central, os servidores da Receita Federal, os servidores, sei lá, de que autarquia, etc., todas elas têm reivindicações específicas, como nós também temos, que é a estrutura de carreira que está ruim, que é isso, que é aquilo, que é auxílio alimentação que está ruim, que precisa... Todo mundo tem reivindicações específicas. O que a gente decidiu agora é deixar para depois essas reivindicações específicas e unificar naquilo que nos une imediatamente, que é a urgência de repor as perdas inflacionárias dos últimos anos. Portanto, propondo um único índice igual para todo mundo, para ser aplicado no salário de todo mundo, de todos os servidores públicos. Isso unifica todo mundo. Como isso unifica, nós vamos nos concentrar aqui. Então, eu vou mostrar o estudo que a gente fez, vou tentar ser rápido para poder estar nos 20 minutos. Eu separei em 4 partes esse estudo. Primeiro, as perdas salariais. Tá? Então, a nossa categoria de docentes, né, do magistério superior e carreira EBTT, né, nós tivemos, o último acordo salarial que nós tivemos ocorreu em 2015. Antes disso, tinha sido em 2012, né, e antes, em 2010, antes de 2008. Esses foram os acordos que nós tivemos. Né? No acordo de 2015, né, nós tivemos, ele foi o último acordo que teve, foi durante o governo Dilma. Depois disso, o governo Temer e Bolsonaro, nem se fala, não fizeram nenhum acordo, não aceitaram negociar com os servidores, muito pelo contrário. Né? No acordo de 2015, esse acordo ele foi dividido em 2, na realidade. Na realidade, são 2 acordos que foram feitos. Tá? O primeiro acordo é um acordo geral para todos os servidores públicos federais, que é uma reposição de perdas anteriores a 2015. Nós perdemos por causa da inflação, né, de 2013, 2014 e 2015. Então, para repor essas perdas, não é, lá para agosto, setembro, quando foi assinado o acordo com o governo Dilma, com o Ministério do Planejamento da época, né, que não existe mais, foi engolido pelo Ministério da Economia, do Guedes, agora, mas na época, esse acordo decidiu que nós teríamos uma reposição de perdas salariais de 10,8%. Tá? Deixa eu colocar aqui, 10,8%. Tá? Escalonado em 2 vezes, ou seja, em 2 parcelas. A primeira em janeiro de 2016 e a segunda em janeiro de 2017. Então, em janeiro de 2017, nós tivemos a última parcela da reposição de perdas inflacionárias. Ponto. Além disso, teve um segundo acordo, tá? Nesse mesmo ano, também com a Dilma, que era a continuação de um projeto de reestruturação da carreira que começou em 2008, tá? E que foi até 2015. 2015 foi a última etapa dessa negociação da reestruturação de carreira. Quero deixar claro
que essa reestruturação de carreira ela não foi assinada pelo nosso sindicato, que é o ANDES. Nós somos todos filiados ao ANDES, que é o sindicato. Eu, pessoalmente, defendo esse sindicato, acho que é o nosso sindicato tradicional, mas ela foi assinada por um racha do ANDES chamado PROIFES, que eu não vou entrar aqui na discussão. Eu acho que eles cometeram muitos erros nessa negociação, etc., mas também acho que foi errado o ANDES não ter tentado negociar a sua proposta de reestruturação. No final, foi feita uma reestruturação. Como eu disse, não vamos entrar aqui nessa discussão agora, temos que desenvolver essa discussão, propor mudanças nessa reestruturação, melhoras, corrigir os erros dela, mas não agora, porque agora não dá tempo. Até abril nós temos que unificar com os demais servidores. Mas o fato é que, como resultado dessa reestruturação, houve reajuste nos salários em agosto, em 3 parcelas, agosto de 17, agosto de 18, agosto de 19. Esse reajuste ele foi diferente para cada segmento da carreira. Eu vou mostrar depois para vocês. Tá? Mas atenção, os reajustes que ocorreram em 17, 18 e 19, em agosto, desses 3 anos, não são reposição de perdas inflacionárias. Tá? Eles são reestruturação de carreira. Tanto é que cada segmento teve um reajuste diferente. Teve segmentos, por exemplo, sei lá, professor apenas com mestrado ou professor apenas com especialização, assistente, quase não teve nenhum reajuste. Foi praticamente zero em 2017, 18 e 19. Já o professor associado 3, o associado 4, por exemplo, teve um bom reajuste em 17, 18 e 19, porque tinha a ver com a reestruturação da carreira, que objetivava elevar o salário de alguns segmentos da carreira e deixar estável os demais. Tá? Os demais não, mas em geral os segmentos mais da base da carreira. Tá? Essa era a ideia. Podemos discutir se era correto ou não. Eu, pessoalmente, faço críticas. Acho que tinha alguns aspectos até positivos, mas, por exemplo, acabaram com a necessidade de criar concurso e de ter vaga para você poder virar professor titular. Isso eu acho que é positivo, mas tem uma série de aspectos negativos. Mas não vamos discutir isso agora. Só quero deixar claro que os reajustes de 17, 18 e 19 foram diferentes para cada segmento da categoria e não tem a ver com inflação. Ele tem a ver com reestruturação da carreira. Muito bem. Para vocês terem uma ideia, então, aqui tem uma tabela apenas com alguns segmentos que eu selecionei, só para a gente ter uma ideia. Então, por exemplo, professor aqui na base, na linha aqui inferior, na última linha, tem doutorado associado 2, dedicação exclusiva. Esse professor... Não, peraí, a base está em cima, é mestrado, por exemplo. Esse primeiro aqui, ó, mestrado auxiliar 2, 20 horas. O segmento de 20 horas. Ele recebia 2.500, ao todo. 2.500 é vencimento básico mais retribuição por titulação. Tá? Ele recebia 2.570 em 2015, antes do acordo. Aí, a primeira parte do acordo foi a reposição de perdas salariais, de 10,8% para todo mundo igual. Você vê que todas as linhas aqui receberam a mesma coisa, 10,8%. Portanto, o cara que recebia 2.570, que era aquele com mestrado auxiliar 2, 20 horas, ele passa a receber 2.847. Tá? Depois disso, na reestruturação da carreira, agosto de 2017, agosto de 18, agosto de 19, ele só recebeu 3,1% de aumento. Tá? Portanto, o salário dele hoje é 2.935 e está congelado desde então. Muito bem. Já o professor, vamos pegar um outro aqui, ó. O professor com doutorado titular 40 horas, ele recebia 7.860. Opa, perdão. Com o reajuste de inflação, com a reposição de inflação, ele foi para 7.472, e aí ele recebeu 34,6. Tá? 34, perdão, com doutorado titular 40 horas, recebeu 43%, aliás. Foi para 12.449. Tá? Já aquele que tem doutorado, ou aquele, digamos, um professor adjunto 3, dedicação exclusiva, a penúltima linha aqui, Então, além dos 10,8% que todo mundo recebeu de reposição inflacionária, ele recebeu 9% de reestruturação de carreira, foi para 12.763. E assim por diante. Tá? Muito bem. Qual é o reajuste que nós achamos que seria o mais justo para a carreira docente especificamente? Veja, como eu disse, a última vez que nós tivemos a última parcela de reposição de perdas salariais foi, em janeiro de 2017.
Ora, a inflação acumulada pelo IPCA de janeiro de 17 até dezembro de 19, até o mês passado, né, foi 28%. Portanto, o justo seria 28%, porque foi a última vez que a gente teve reajuste. Claro que teria outras possibilidades. Por exemplo, de março de 2015, quando foi feito o acordo, até dezembro de 2019, foi 47%. Né? De janeiro de 19 até dezembro de 2021, que é só os 3 anos do governo Bolsonaro, foi 20%. E assim por diante. Eu peguei aqui o exemplo dos 28%, que foi a última vez que a gente teve reposição por perdas inflacionárias, em janeiro de 17. Se tivesse um reajuste agora de 28% para todo mundo igual, né, cada um deles ficaria com esse valor de salário aqui, ó, 3.747, 5.518 e assim por diante. Tá? Pessoal, toda essa apresentação aqui eu passei para o Fernando, ele vai passar para vocês, pode publicar, etc. E isso também está na TR, ao qual o Fernando, a proposta de resolução que está sendo feita para o Congresso do Andes, tá? Então vocês têm acesso a todas essas tabelas, tá bem? Aqui é para vocês terem uma ideia do valor de salário desde 1997, desde o governo Fernando Henrique. Veja, os salários todos, vários segmentos da categoria. Por exemplo, esse pontilhado azul aqui, em cima, é dedicação exclusiva a doutorado, professor titular. O pontilhado, esse aqui, é dedicação exclusiva a doutorado associado 3. Veja que começa em 2009. Por quê? Porque esse segmento associado 3 foi criado com a primeira parte da reestruturação da carreira. Não existia esse título, né? Associado 3. Ele foi criado em 2009, né? No acordo que foi feito, em 2008, tá certo? Professor, dedicação exclusiva, doutorado adjunto 3. Esse aqui, ó, tá? Que é a minha categoria, meu segmento, por exemplo, tá certo? Muito bem. O que a gente vê aqui é que no período Fernando Henrique, os salários estavam congelados, até caíram por causa... Isso aqui é o valor real, descontando a inflação, tá? É em valores de dezembro de 2021, tá certo? Então, quer dizer, se fosse, né, se você colocando toda a inflação de lá para cá, esse seria o valor do salário em 1997 de um professor de dedicação exclusiva adjunto 3, ou de um professor de dedicação exclusiva titular, ou de um professor, por exemplo, esse aqui, 40 horas mestrado assistente, que é essa linha cinza aqui embaixo. Tá? Esses salários estavam praticamente congelados em relação à inflação, até caíam um pouco, até 2003, 2004. Começou a haver alguma recuperação de inflação e começou a haver a reestruturação da carreira a partir de 2008. Então, na reestruturação da carreira, o topo da carreira cresceu mais do que a base. Essa é uma crítica que a gente pode fazer. Não é? Mas, em todo caso, pelo menos os salários tiveram alguma recuperação e ficaram estabilizados até 2016, quando teve o golpe, e a partir daí a inflação comeu o salário, não teve mais nenhum acordo, o governo não fez nenhuma concessão de reposição salarial, e toda a carreira, como um todo mundo, do professor titular ao professor assistente, 40 horas, 20 horas, etc., todo mundo teve perdas salariais. Os nossos salários perderam, portanto, mais ou menos 1/3 do seu valor de compra de 2016 para cá. É isso que nós achamos. Isso é comum a todos os servidores públicos, não é? Os federais, certamente, mas também estaduais e municipais. Por quê? Eu vou mostrar para vocês na sequência. Isso aqui são as tabelas completas, também está lá no site do Renova Antes. Alguns sindicatos têm isso também, tá? Eu coloco à disposição de vocês, para vocês publicarem aí na página do FPB, tá? A tabela completa, né, para todos os segmentos. Muito bem. Então, antes de mostrar as travas que foram impostas, que impediram que a gente tivesse reposição salarial, deixa eu mostrar Alberto, aqui um pouco faltam 5 minutos, políticas de golpe, das políticas do golpe, não é? Do governo Temer e do Bolsonaro, contra os serviços públicos e contra a carreira docente e contra os servidores públicos de um modo geral. Então, aqui, primeiro, são os cortes de gastos, né? Veja, isso aqui é a lei orçamentária, tá? Que foi aprovada ano a ano, de 2013 para cá. Então, veja que em 2015, isso aqui também é deflacionado. Em 2015, nós tínhamos 45 bilhões destinados ao ensino superior, universidades públicas, né? E a parte dos institutos federais que são dedicados a ensino superior. Muito bem, 45 bilhões. Tá?
Aí teve o golpe, 2016, 2017, foi caindo. Quando chega agora, 2022, nós estamos com 34, 11 bilhões a menos. Tá? Apesar do Brasil ter crescido, o número de estudantes cresceu, etc., caiu 11 bilhões, mais ou menos 20% das verbas, não é, do ensino superior. Aqui é gastos com pessoal do ensino superior, de 2020 até 2021. Nós não temos dados de 2022. Tá? Então, veja que nós chegamos aqui em 2018, no pico. Claro, houve contratação de professores com a expansão, com Reúne, Pronatec, etc. Mas, a partir daí, teve uma queda brutal, não é? Nos gastos com o pessoal. Isso é só gasto pessoal. Aqui é gasto de encargos e pessoal, aqui é gasto de custeio. Claro, com a expansão houve um aumento enorme, né, entre 2004 e 2014, com Reúne, etc. E aqui é investimento, o pico foi em 2012, depois diminui, que foi a expansão, a construção dos novos campi, novos edifícios, equipamentos, etc. Perdeu fôlego, infelizmente, ainda durante o governo Dilma, uma crítica que a gente poderia fazer, mas a desgraça mesmo, vocês veem aqui pessoal, encargos, custeio, etc., a desgraça mesmo vem depois do golpe, né? Que aí nós temos a emenda constitucional 95, que congelou as verbas, etc., etc., como a gente vai ver. Aqui é milhões de alunos, para docente, a relação alunos e docentes. Você veja que melhorou a relação de docentes, mas aqui parou de contratar docentes, nós estamos agora afunilando de novo, não é? Para ter um número insuficiente de docentes em relação a alunos. Aqui, então, é a relação verba por aluno, e, por fim, aqui é aluno-docente e encargos de pessoal por docente. Como aqui inclui previdência, e como houve uma economia na previdência dos docentes por causa da reforma da Previdência, né, que tirou uma parte dos nossos benefícios, você teve uma queda, não é? Que eu acho que é uma briga que nós temos que ter também no futuro para recuperar a previdência que nós tínhamos como docentes. Né? Muito bem. Terceiro ponto, há verbas para reposição salarial? A mídia diz que não. Né? Os banqueiros dizem que não. Né? O Globo News, o pessoal aí que fica fazendo campanha o tempo inteiro contra os serviços públicos e contra os servidores, diz, não tem dinheiro. Né? Só que não tem dinheiro, enquanto isso os banqueiros estão tendo recordes de lucro, mesmo na pandemia, né? Segmentos do empresariado, como, por exemplo, o agronegócio, estão tendo recordes de lucro. Né? Esse orçamento é o maior orçamento da história, né? E, no entanto, eles estão dizendo que não tem verba. Né? Então, vamos lá. Qual é o problema? Primeiro, tem o teto de gastos, que é a emenda constitucional 95, que congelou os gastos, como a gente viu. Depois, em 2020, a pretexto da pandemia, eles fizeram a emenda constitucional 109, que era aquela emenda constitucional emergencial. Né? Só que nessa emenda eles enfiaram um artigo que criaram um teto dentro do teto de gastos. Né? Que é, se a despesa obrigatória... o teto de gastos é o seguinte, está congelado as verbas. Você só repõe a inflação, tá? Do ano anterior, mas está congelado as verbas. Muito bem. Aí criaram a emenda constitucional 109, que é mais uma trava. Se a despesa obrigatória primária, sem considerar os juros, for 95% da despesa total, tá? Gastos obrigatórios são aqueles gastos que estão vinculados na Constituição. Né? Então, você tem, por exemplo, inclusive, salário dos servidores. Então, se for maior do que 95%, travou, você não pode fazer mais gasto nenhum. Tá? Portanto, não poderia dar reajuste, não pode fazer concurso, etc, etc. Muito bem. Aí você tem a lei de responsabilidade fiscal, a regra de ouro, que impede você fazer gastos acima das receitas, uma série de limites, né? Limite de despesa em relação à receita corrente líquida, que a União, no caso, tem que ser 50%, lei concedendo reajuste não pode ser sancionada pelo Executivo nos últimos 180 dias de mandato, como eu falei, em abril, etc, etc. Você teve ainda a Lei Complementar 173, que congelou os salários em 2020 e 2021, mas foi só até dezembro de 2021, agora já acabou a validade dessa lei. Não é? Muito bem. Você tem todas essas travas. Mas, apesar dessas travas, mesmo com essas travas, não é? De sorte, o orçamento desse ano ele tem uma arrecadação muito maior. A arrecadação de 2021 foi muito maior do que se esperava. Tá? 1,87 trilhões. Né?
Muito bem. Além disso, então, quer dizer, mesmo com a lei de responsabilidade fiscal, mesmo com a emenda constitucional 95 e mesmo com a emenda constitucional 109, mesmo com todas essas travas, não se atinge o teto. Então, é possível ainda fazer mais gastos e é possível, portanto, a legislação, mesmo toda essa legislação, eu vou precisar de 5 minutos a mais, tá? Pode ser? Bom, pode ser. Mesmo com toda essa legislação restritiva, lei de responsabilidade fiscal, emenda constitucional 95, emenda constitucional 109, ainda assim, o teto não foi atingido, por causa dessa arrecadação extraordinária, em primeiro lugar, em segundo lugar, porque o governo, no ano passado, fez aquela emenda constitucional dos precatórios, aquela PEC dos precatórios, e não foi só a PEC dos precatórios, eles fizeram uma PEC da pedalada, que eles fizeram uma manobra no teto, fazendo com que o teto, de fato, seja maior, porque ele acompanha a inflação do ano passado, que foi alta, então subiu o teto. Com tudo isso, você tem espaço para fazer mais gasto. Portanto, tem verba, legalmente, tem condições, não vai desrespeitar nenhum dos tetos, não vai desrespeitar a emenda constitucional 95, nem a 109, nem a lei de responsabilidade fiscal. Está garantido, então, que você tenha aumento para os servidores. Você pode dar o aumento para os servidores, tem espaço para isso. Aliás, existe o artigo 37 da Constituição Federal, que garante, o artigo 37 ele foi emendado em 1998 pela emenda constitucional 19, que garante uma revisão geral anual do salário dos servidores. O executivo é obrigado a dar uma revisão geral anual. Em geral, o executivo nunca dá, ele precisa apresentar alguma justificativa para não dar. Tem uma disputa isso no judiciário, inclusive. Os servidores sempre entram na justiça exigindo que o executivo dê, mas é um argumento a mais que nós temos que usar para pressionar o governo a dar esse reajuste, essa revisão dos nossos salários para acompanhar a inflação. Muito bem. Aqui é só para vocês terem uma ideia o tamanho do orçamento. Veja, isso aqui é juros e encargos. Aqui é outras despesas correntes, que é custeio, etc. E aqui são os gastos com pessoal. Isso aqui é só despesa corrente, hein? Não entra aqui dívida, etc. Muito bem. Para a gente ter uma ideia, no orçamento, eles estão dizendo que não tem dinheiro para funcionalismo, para dar reajuste, etc., mas isso é uma balela. Só de emendas parlamentares, são quase 40 bilhões, das quais 16,5 é o orçamento secreto, que é aquela corrupção completa. Então, tem dinheiro. Serviço da dívida, 352. Fundo eleitoral, que eles fizeram crescer, quase dobrou, quase triplicou o fundo eleitoral, é mais de 6 bilhões. Desonerações para grandes empresas é mais de 10 bilhões. E eles reservaram 1,7 bilhão só para ajuste de servidor. Quando a gente sabe que cada 1% de reajuste para os servidores públicos federais, só os civis, é 2,39 bi. Muito bem. Com base nisso, nós fizemos várias reuniões, os sindicatos, as ADs, o nosso sindicato nacional, o ANDES, a Sinasef, que é o sindicato que representa os institutos federais, o PROIFES, que é o outro sindicato, etc. Nós nos juntamos, todo mundo junto, com os demais servidores públicos federais, com a FONASEF e a FENACAT, que são os fóruns de servidores de sindicatos de servidores públicos federais. Nós fizemos uma grande plenária há 2 semanas atrás, com mais de 800 sindicalistas. Nós tiramos um calendário comum e tiramos também uma pauta comum, centrada numa única reivindicação, que já foi, inclusive, protocolada no Ministério da Economia, qual seja reajuste de reposição de perda inflacionária durante o governo Bolsonaro. No período do governo Bolsonaro, ou seja, de janeiro de 19 até dezembro de 2021, nós tivemos 19,99% de perda inflacionária. O que nós queremos é a reposição disso. E protocolamos, então, a FONASEF protocolou, junto com a FENACAT. A FENACAT é o fórum das carreiras típicas de Estado, Banco Central, Receita Federal, etc. FONASEF junta todo mundo, inclusive nós, o nosso Sindicato Nacional, o ANDES, etc., e apresentamos, então, todo mundo junto essa pauta, que é um único ponto de pauta, reposição das perdas salariais. Tem verba para isso, eu mostrei para vocês aqui, que cada 1% de reajuste é 2,39. Se a gente está pedindo 19,99, que é praticamente 20,
mas certamente, se o governo for conceder, esse reajuste só vai entrar lá para maio, junho. Digamos que ele faça a concessão agora em abril, né? Para fazer a concessão, ele tem que mandar um projeto de lei para alterar, não é? Veja, o reajuste de servidores só tem 1,7. Ele manda um projeto de lei para o Congresso, alterando de 1,7 para, digamos, 15 bi, tá? Ou 10 bi, 15 bi. Com esse dinheiro, aí, a partir de maio, junho, nós vamos ter o reajuste. Como é maio, junho, vão ser 6, 7 meses, portanto, é mais ou menos metade do ano. O que significa que nós precisamos do quê? De uns 10 bi a mais só. Tá? Nesse orçamento gigante aqui, de 2,5 tri, só de despesas correntes, não é praticamente nada. Só as despesas primárias é 2,1 tri. Então, é praticamente nada, uma merrequinha. É muito menos do que as exonerações para as empresas, é muito menos que o fundo eleitoral, é muito menos que o serviço, muito menos que o serviço da dívida, é muito menos do que as emendas, o orçamento secreto, etc, etc. Então, dinheiro tem, condições técnicas existem, condições legais existem, o problema é político, é a gente fazer pressão sobre o governo. Por isso, a gente tirou um calendário nacional de lutas naquela plenária, do dia 27 de janeiro, que foi aquela plenária, né? 2 de fevereiro, retorno do recesso legislativo, a gente já fez mobilizações, pressão sobre os deputados, etc. Né? Dia 10 de fevereiro vai ter um Dia Nacional de Lutas da EBSER e da CONAB, que são os celitistas, né? De 14 a 25 de fevereiro é uma jornada de lutas em todos os lugares que tem servidores públicos, pedindo reposição das perdas salariais e mais verbas aos serviços públicos. Dia 9 de março, se o Bolsonaro, né, não aceitar abrir negociação, nós vamos fazer, então, um dia de greve, um dia de paralisação nacional dos servidores, e estamos chamando, inclusive, os servidores estaduais e municipais a se juntarem a esse grande movimento. Lembrando que a unidade dos servidores foi aquela que garantiu, no ano passado, barrar a reforma administrativa, a PEC 32. Vocês se lembram? Em agosto, setembro do ano passado, o Guedes já estava dando como favas contadas a aprovação, não é, da PEC 32, aquela PEC, não é, a reforma administrativa, que vai acabar com a estabilidade dos servidores públicos, que vai permitir que o governo, quando ele quiser, ele reduza os salários com redução de jornada dos servidores e assim por diante. Não é? O mercado financeiro, a mídia, estava todo fazendo pressão para aprovar em agosto, setembro, mas foi a unidade dos servidores, com mobilização, atos em todo o país, Caravana Brasília, etc., etc., unidade total de todos os servidores, foi isso que permitiu, não é, a gente barrar a reforma administrativa. Essa mesma unidade pode garantir agora, nesse começo de ano, que a gente faça um grande movimento para forçar o governo a aceitar, garantir algum aumento, alguma reposição de perdas salariais, e, ao mesmo tempo, essa é uma luta que é uma luta para defender os serviços públicos. Tá? Então, eu concluo por aqui. Desculpe, eu me excedi um pouco no tempo. Obrigado, Alberto.